Salve, salve família vascaína, tudo bem com vocês? Benjamin Júnior de volta aqui na área para mais um vídeo para o canal Vascaíno Júnior. Um ótimo sábado para você. Se tá chegando aí, não vamos perder tempo não, galera. Vamos deixando aquele like aí que ajuda sempre na divulgação desse vídeo aqui. Se não tá inscrito, clica aqui em inscrever-se, né, pra gente fortalecer e aumentar mais nossa família. E divulga também, né, cara? Compartilha esse vídeo aí para outros vascaínos, tá certo? Galera, vamos lá. Vou começar aqui, antes de começar as notícias de sábado, vamos fazer aquele apanhado geral do que tudo que a gente vem falando nos últimos vídeos, para que você que assistiu os vídeos anteriores não fique perdido ou não fique esperando atualizações daquela notícia, tá bom? Não vou deixar você desamparado, não. Então vamos lá, recapitular rapidinho, tá? Nos episódios anteriores de Vascaíno Júnior, ficamos sabendo que o Léo Pelé foi vendido, tá? E aí já mudou só a informação de valores. Primeiro a gente ficou sabendo que foi vendido por 12 milhões de reais, né? E que a dívida referente ao Hugo Moura, né? A dívida com o Atlético Paranaense tinha sido abatida, os 2 milhões, então teria vindo 10 milhões pro Vasco. E isso aí o Vene Casagrande, né, desmentiu, falando que o Vasco vendeu por 1,5 milhões de dólares, que dá 9,5 milhões de reais, e que não abateu a dívida. Só que 70% do passe do Léo, tá bom? 30 continua com o Vasco ainda. Daqui a pouco eu vou falar mais de Léo, tá bom? Tem um embróliozinho aí chatíssimo. Vamos lá, ficamos sabendo que o Vitor Luiz renovou por mais 2 anos, ficamos sabendo que Gil, zagueiro, renovou com o Santos, isso, portanto, ele não vem pro Vasco, né? Ele foi especulado como um dos zagueiros de confiança do Carille, graças a Deus não vem. Ficamos sabendo que o Vasco sondou o atacante do Wanderson do Internacional, mas nenhuma atualização, apenas sondagem. Ficamos sabendo que Juan Bezerra, né, cria da base do Vasco, ou Juan Batata, o Pedrinho quer repatriar ele. E falando mais dele aqui, eu falei que ia trazer a lista aqui. Esse Juan, gente, ele tá numa lista de top 10, né? Ele é sétimo colocado na lista dos melhores sub-23 do mundo, tá? O ranking é liderado por Lamine Yamal, certo? É atacante do Barcelona, né? Xavi Simons, Estevão William, que é do Palmeiras, o Estevão é terceiro, tá bom? E o Juan em sétimo, tá? Então, tá arrebentando lá, né? Bom nome aí pra trazer. Se conseguir de graça, então, melhor ainda. Tá certo? Falamos que o Tietê tá quase se apresentando já. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Falamos que Maicon é outro a deixar o Vasco. Foi emprestado ao Coritiba. Coritiba vai pagar a maior parte do salário, eu creio que 70%. Falamos que o Emerson Rodrigues estava prestes a sair, mas não tá. Daqui a pouco eu vou falar também. Tá bom? Falamos que o valor de luvas que o Vasco deve a 3 jogadores dificultam uma realocação desses jogadores no mercado. E são jogadores que o Vasco não quer contar para 2025. São eles: Zé Gabriel, o volante, atacante Serginho Kosovo e o... Quem é o outro? Esse aí é assim mesmo, gente. É o Zaga e o Deluca. Porque o Deluca não jogou, quase não jogou. Dá nem para falar se presta ou não. Tá bom? Então, Deluca, Zé Gabriel e Serginho Kosovo. O Vasco deve, por o Zé Gabriel, 3,5 milhões de reais. Pro Deluca, 1 milhão de reais. E pro Serginho, 900 mil reais. Maravilha, hein? 777. Tá bom? E ontem nós falamos da representação do time. O time do Vasco já está treinando para o Campeonato Carioca, mas não os principais, não aqueles que terminaram o Campeonato Carioca, né? Meninos da base, jogadores como Zé Gabriel, né? Enfim, já se representaram. O Vitor Luiz, que renovou, também está. E eu fiquei sabendo que Jair, Alex Teixeira, Coutinho, tem mais outro aí também, iriam antecipar as férias, mas não tem essa confirmação. Vou trazer essa confirmação tão logo eu saiba aqui, tá bom? Sobre Joaquim Lavega, né? O jovem de 19 anos, uruguaio, do River do Uruguai, né? Sobre ele, nada feito. Tem um jornalista uruguaio que cravou, mas aí o canal Atenção Vascaínos rebateu, disse que ligou pro presidente, falou que não tinha nada, questionado, né, porque lá, o passe do jogador é dividido 60% pro River do Uruguai e 40% pro maior grupo de empresários de empresa de jogador que tem lá no Uruguai, questionado se essa empresa poderia estar fazendo um negócio independente, né, separado, escondido. Ele falou que não acredita que estaria acontecendo, porque ficaria feio nacionalmente para esses caras. Além disso, o pai do jogador
é funcionário do River e o jogador é torcedor do River, então acredito que não esteja acontecendo. Falamos de Lucas Oliveira, eu vou trazer atualizações aqui também, né? Mas o Lucas Oliveira tá por detalhes, tá bom? Detalhes ali, enfim, depois eu vou comentar isso aí. E de Balbuena, né, que é a bola da vez, é o que a gente pretende mesmo, o cara que chega para resolver, o valor de mercado dele é 17 milhões de reais, certo? Só que o contrato dele termina no meio do ano. Então também é loucura pagar 17 milhões, sendo que o cara pode vir de graça no meio do ano. Só que o dilema do Vasco é agora. Né? O Vasco precisa treinar, começar a treinar agora, entrosar a equipe, porque o Campeonato Brasileiro começa em março, né? Esse ano antecipou, vai começar no final de março. Então, se tu deixar pro final pro meio do ano, a vaca pode ter ido pro brejo já, o Vasco já pode estar numa situação irreversível, né? Então, não vejo com bons olhos, não. Tá bom? Então, vamos começar aqui a pauta de sábado, galera. Vamos lá. Aí, ó, dos três que eu tava falando aí. Veja o que falta pro Vasco acelerar esses três camaradas aqui, ó. O volante Tietê, o zagueiro Lucas Freitas e o goleiro Daniel Fusato são as primeiras contratações do Vasco e tem tudo certo para jogar no clube ano que vem. Mas o que falta para anunciá-los? Depois de se despedir do Botafogo, Tietê ficou pouco tempo livre no mercado e acertou com o Vasco para o ano que vem. O volante de 32 anos já assinou o contrato válido, a princípio por um ano, e é aguardado no CT Moacir Barbosa para exames médicos. A expectativa é de que ele se apresente no dia 6 de janeiro junto com o restante do elenco. Lucas Freitas vive situação parecida. O zagueiro de 23 anos, que vem do Palmeiras, depois de jogar o Brasileirão emprestado ao Juventude, já assinou o contrato válido por 3 temporadas e deve se apresentar dia 6 para fazer exames. Como o Vasco tem um costume de só anunciar a contratação de reforços quando tudo está certo, incluindo a aprovação dos exames médicos, a expectativa é de que a dupla seja anunciada só ano que vem. Dos 3 reforços, Daniel Fusato é o único que ainda não assinou o contrato. Os representantes de Vasco e Eibar, junto com o empresário do goleiro, estão ajustando os últimos detalhes para poderem oficializar a transferência. Fusato deverá assinar por 2 anos e a expectativa é de que o acerto seja firmado antes da virada do ano. Tá? E as outras contratações? Tietê, Lucas Freitas, Daniel Fusato são os únicos cujas contratações são tratadas como certas no Vasco. Mas o clube também tem negociações em andamento com outros jogadores, algumas delas bem adiantadas, como é o caso do zagueiro Lucas Oliveira do Cruzeiro. A diretoria vascaína já tem um acordo verbal com o Cruzeiro. E a transferência no momento depende apenas de um acerto entre clube e jogador, que deve ser selado nos próximos dias. Ele tem um desejo de voltar para o Brasil depois de uma temporada atuando pelo Valladolid da Espanha e o Kyoto Sanga do Japão. O Vasco também tem otimismo nas tratativas pelo zagueiro Balbuena do Dinamo de Moscou e por Joaquim Lavega, jovem ponta uruguaio em fim de contrato no River Plate de Montevidéu. Além disso, o clube tenta a contratação de Wanderson do Internacional. Tá, gente? Isso aí, gente, foi coisas que a gente já trouxe. Né? Tudo a gente trouxe aqui, tudo, só tô colocando mais uma fonte aí, essa aí é a fonte do Globo Esporte, tá? Então, uma fonte quente para falar desses caras aí, tá bom? No final eu vou comentar, tá bom? Vamos lá. Léo Pelé. O que eu tô trazendo do Léo Pelé? Já não tá resolvido? Não. O São Paulo, gente. Cara, isso aqui é umas notícias que a gente chega a dar desgosto de ler, cara, sabe? Quando que isso vai parar? São Paulo estuda pedir à FIFA transfer ban para o Vasco por dívida referente a Léo. Caramba, meu, o Léo foi comprado em dezembro de 2022 e a gente não conseguiu pagar o Léo, cara. É inconcebível isso, gente. Tem condição não. Ah, é o Léo, é o Piton, deve o Hugo Moura, deve todo mundo, pô. Compra e não paga. Não sei como é que o nego ainda vem. Vamos lá, vamos ler. Ainda querendo receber por uma dívida milionária de um passado super recente, o São Paulo acionou o Vasco na CBF e na CNRD do órgão para pedir ações. O próximo passo do tricolor é acionar a FIFA e pedir um transfer ban para a equipe carioca. A verdade é que o Vasco realizou a venda do Léo Pelé ao CAP, ao Clube Atlético Paranaense, mesmo sem ter quitado a aquisição do atleta com o tricolor paulista. O zagueiro chegou ao Vasco em 2023, após um período conturbado no Soberano. Até hoje, o Vasco pagou somente 45% do jogador ao São Paulo. O valor da venda total foi de 17 milhões. Nas últimas horas, o clube da Colina vendeu o zagueiro por 12,5, atualizando 9,5%, 70%. Ou seja, comprou, usou e não pagou, vendeu e agora vai ficar com o lucro do negócio.
Jornalista sai em defesa do São Paulo após calote. Aqui é outro jornalista. Vamos lá. Esse é o cenário do futebol brasileiro e ainda falam em ter união com times devendo aos tubos, enganando e sendo exaltados pela mídia, como é o caso do maior de todos os devedores, o Corinthians, escreveu Alexandre Zanqueta. Não conheço esse cara, não. Mas enfim, gente, não é uma coisa chata, meu. Assim, eu não sou assim na vida real. Eu comprei, eu pago, meu. Não tem dessa, não. Não pode, não pode. Você não pode pensar em fazer nada se não pagar o jogador, cara. Paga o que tu tá devendo, é o certo. Tem que pagar, tem que pagar. Comprou, tem que pagar. Sem condição, né? Vamos lá, vamos embora. Emerson Rodrigues, que a gente falou que tava de saída. A fonte é o Vene Casagrande, que vem cravando tudo, né? Um jornalista que tem umas fontes muito confiáveis. Então, a Emerson Rodrigues não deverá ser devolvido antecipadamente ao Inter Miami. Né? Emerson Rodrigues não está de saída do Vasco para ser devolvido ao Inter Miami. O atacante tem contrato de empréstimo com o Cruz Maltino até o meio de 2025. Inclusive, um detalhe importante: ele tinha obrigação de compra, que era disputar 60% dos jogos, mais classificação para Libertadores 2025. Ou seja, já não tem mais o risco de o Vasco ser obrigado a comprá-lo, pois não teve a ida à Libertadores. Para rescindir o contrato, o empréstimo e devolvê-lo, o Vasco tem que pagar todo o salário de Emerson Rodrigues com o Inter Miami até o meio do ano. Valores altos, não falou qual é o salário, né? Só o que me falta mesmo, né? Outra alternativa seria o time da MLS receber uma oferta pelo atacante e com isso poderia ter um acordo. Então, a única maneira, gente, do Emerson Rodrigues deixar o Cruz Maltino é se ele receber alguma outra proposta. E aí forem lá no Inter Miami, ó, o Vasco não quer, passa o empréstimo para mim aí até o final da temporada e tal. Tá bom? Enquanto isso, também não acho que o Vasco tem que devolver só por devolver e ficar pagando salário, não. Deixa ele no banco ali, ó, vai, pelo menos serve de sparring no treino, alguma coisa. Mas pelo menos esse daí, quando entrou, né, é um jogador ruim, tá, gente? Ruim. Mas teve 3 lancezinhos aí, ele fez 2 gols. Acho que ele fez um gol contra o Bahia. Não sei se foi contra o Bahia, né? Ele fez gol contra o Atlético Paranaense numa arrancada bonita, né? Limpou, chapou, bonita. Deu passe pro Coutinho fazer aquele gol no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. E também participou daquele lance também do gol do Coutinho, contra o Flamengo. O Ryan rouba a bola, dá uma arrancada legal, lança o Emerson Rodrigues, que quase cai, mas se recupera, inverte a bola para o Puma Rodrigues, o Puma cruza e o Coutinho de cabeça confere, tá? Então é isso, galera. Então vamos fazer um apanhado aqui. Eu só queria muito registrar essa parada aqui das contratações do Vasco, né, gente? O Vasco contratou todo mundo de graça, tá? Todo mundo de graça. Gastamos nenhum real. Nenhum real. Tá? Então foi o Lucas Freitas, foi o Tietê, foi o goleiro Daniel Fusato. Nada, R$ 0 até agora, né? O Tite também, o treinador geralmente não tem isso também, não. Então até agora o Vasco não gastou nada. Vai começar a pagar salários a partir de fevereiro. Os caras começam a trabalhar, a partir de fevereiro começa a pagar salário pra essa moçada toda aí. Certo? Tá vindo um Lucas Oliveira. Gente, se vocês entrarem numa página de Cruzeiro e ver lá alguma notícia sobre o Lucas Oliveira, você vai ver o tanto que esse jogador é limitado. É horroroso. A torcida de lá quer ver qualquer coisa, mas não quer ver o Lucas Oliveira. Saiu, não jogou essa temporada, né? Foi pro Valladolid. Valladolid, se eu não me engano, tava na segunda divisão, né? O Pesolano tava lá treinando lá, então deve ter levado. Agora sim, já teve qualidade melhor. Não sei, jogador tipo igual o Léo. Eu não acho o Léo uma tragédia. Já falei aqui inúmeras vezes. Só que perdeu a confiança, já era. O jogador já era. Sem confiança, um abraço. Então tem que buscar novos ares também. Pode ser? Pode. O que eu tô falando, gente, é que ele não pode ser tratado aqui como a solução da zaga. Nem ele, nem o Lucas Freitas. 2 zagueiros que chegaram. Porque, pra mim, o Vasco perdeu aqui. Saiu o Maicon e Léo. 2 ruins. Vieram 2 que eu nem sei o que esperar. Entendeu? Não pode nem falar uma tentativa. Não dá, gente. O Lucas Freitas, gente, ele conseguiu a titularidade no Juventude agora nos últimos 8 jogos. Mas antes era o Anderson Boza, que era reserva do Vasco, na Série B. Então, o que eu espero do reserva, que era o meu reserva no time que jogou uma Série B horrorível?
Então não espero nada desse Lucas Freitas, não espero nada do Lucas Oliveira, nada, nada. O goleiro dizem que é muito bom goleiro, mas também não espero nada porque o Léo Jardim, com fé em Deus, não vai nem deixar ele agarrar. Não vai ter oportunidade. Tietê, sabemos que é muito bom jogador. Esse aí eu assino embaixo, ótimo, tá? Apesar que é a posição que a gente menos precisava, tá? Mas ok, maravilha, o Tietê vai nos ajudar bastante, tá? Agora, a gente precisa, cara, de zagueiro, mas a gente precisa do zagueiro, não é de um zagueiro, é do zagueiro. E precisamos também de um ponta esquerda. Coelho, gente, pra quem eu não trouxe nos últimos vídeos porque esfriou de vez, esqueçam o Coelho, não tem mais nada, né? Só se algum fato novo ocorrer ou se eles estiverem negociando de maneira muito sigilosa. Porque se tivesse que rolar alguma coisa, teria rolado aí no meio dessa negociata aí com o Léo Pelé, dava pra fazer um bem bolado aí, mas eu acho que largaram o Coelho de lado, tá? Então quem tem ainda é o Anderson, o Guilherme, né, que é lá do atleta do Santos, tá sendo negociado com o RB Bragantino. O RB quer um jogador, o Santos quer um jogador do RB Bragantino, então parece que vai envolver o Guilherme aí também. Então, gente, o mercado ele tá inflacionado e tá escasso de jogadores. Ou vocês correm ou vão ficar sem, tá? Mas se vier o Balbuena, eu me dou satisfeito nesse momento. Eu sei que a situação do Vasco é difícil, tá terrível, mas tem que vir um zagueiro. Tem que vir o zagueiro. Não dá para o Vasco ficar, né, com esse setor mais uma vez sofrendo, penando, passando raiva. Não dá. É demais para o torcedor vascaíno. Tá certo, galera? Então eram essas informações que eu tinha para trazer na manhã desse sábado. Se chegou até aqui, você é um herói. Tá muitíssimo obrigado. Deixa seu like, se inscreva no canal, tá bom? Isso ajuda demais a gente aqui, tá bom? Já passamos dos 300 inscritos, o canal só cresce e a gente não tem nem um mês de existência, tá? Tenho certeza que logo, logo, logo aí a gente tá figurando entre os maiores canais do Brasil, tá bom? Sabe por quê? Porque a torcida do Vasco é imensa. A torcida do Vasco é imensa, a torcida do Vasco sabe o que que tem, o que que é bom, o que que é a qualidade e ela segue nos ajudando demais aqui. Vascaíno, ótimo sábado pra você. Fiquem com Deus e a gente vai se falando.